todos, sejam novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui da nossa TV Humana, sempre levando um assunto diferente, muito conhecimento e entretenimento até você. Hoje falaremos de um assunto muito delicado, um assunto que necessita muita conscientização e muito respeito. Falaremos hoje sobre o Memorial do Holocausto, que existe em São Paulo, no Bom Retiro. Ele recorda um dos mais tristes, na minha opinião, acontecimentos da humanidade, pois nele mais de 6 milhões de judeus foram exterminados. E é um assunto que nunca deve ser esquecido e devemos trazê-lo aqui no nosso programa com muito cuidado. E para tratar com total delicadeza e importância que esse assunto merece, eu estou trazendo aqui a Cristina Félix. Pois é, Cristina Félix, que é neuropsicopedagoga e atualmente trabalha como gestora na rede municipal de São Caetano do Sul, mas que também atuou muito no Memorial do Holocausto. Cris, muito obrigada aqui pela sua presença no meu programa. Eu que agradeço. É um grande privilégio estar aqui e falar de um assunto de suma importância. Com certeza. Eu realmente me senti privilegiada. Nossa. Muito obrigada. O privilégio é todo meu e eu tenho certeza que o nosso público está assistindo e com muito carinho compreendendo e levando muito do que a gente conversa aqui para refletir na nossa sociedade. Sim. Cris, conta um pouquinho para que as pessoas possam conhecer quem é a Cristina, um pouquinho do seu percurso na sua vida. Pois é, né? Eu entrei na educação em 1993, né? Aí fiquei um período em que não atuei muito, depois voltei. E aí, de repente, em 2015, eu conheci o projeto da exposição do Holocausto, me envolvi nele, né? Ali em São Caetano houve uma apresentação da exposição, que foi no Centro de Formação de Professores, nós chamamos de CECAP, ficamos ali um tempo. Depois eu ainda muito envolvida no projeto, conheci então o curador Luiz Rampazzo, e fizemos ali uma parceria, tínhamos ali uma equipe também, e fomos para a termomecânica, né? Ficamos lá quase 2 meses na termomecânica, onde atendemos todas as crianças, a partir de 14 anos, e aí foi até para o ensino de graduação também. Lá tivemos os sobreviventes que estiveram por lá, numa palestra, foi muito interessante, agregou muito. Foi uma troca de saberes, na verdade, né? De lá fomos para Barra Funda, para a estação Barra Funda do metrô. E lá, depois, essa exposição, ela se tornou o Memorial do Holocausto, lá no Museu da Imigração Judaica, que é ali no Bom Retiro. Né? Então quer dizer que o espaço ocupado pelo memorial é o Museu de Imigração Judaica. Judaica. Então, no terceiro andar é o Memorial do Holocausto. Né? Até aí eu já atuava, né, como professora, já como psicopedagoga, tinha já um espaço em que eu atendia. Então, eu articulava o tempo em monitorias, né, e sempre estava por lá, enfim. Quando a demanda de trabalho foi aumentando, eu comecei a ficar no museu aos domingos, né? E é muito interessante dizer que na inauguração do Memorial do Holocausto, nós tivemos ali em torno de 2.000 pessoas, né? Nossa. Foi muito interessante, foi enriquecedor, aprendemos muito, muito, porque essa troca, né? Recebendo visitantes ali, cada um com a sua história, cada um com o seu conhecimento. Alguns, foi muito interessante, eu tive um visitante lá que ele olhou para mim e ele disse assim: é verdade mesmo essa história? Não acredito, olha só, gente. É verdade. Ele já há algum tempo tinha lido um livro e ele tinha na mente dele que aquilo era apenas uma história, era uma ficção. Porque não era possível, né? Era inadmissível. Ele usou esse termo. E eu olhei para ele e falei: eu vou contar para o senhor essa história. E nós começamos ali a conversar e caminharmos ali dentro do museu. E num determinado momento ele me disse: eu preciso te dar um abraço. Nossa. Né?
E foi muito interessante, porque aquele abraço, ele falou tanto, sabe? E aí, quando eu falo muito sobre disponibilidade afetiva, eu vi que aquele senhor, com muita simplicidade, se tornou ali disponível afetivamente para aquela história, Aquela né? história. É exatamente isso. Sabe, Cris, esse é um assunto, e eu disse no começo do programa que ele deve ser conversado, a história jamais deve ser esquecida e deve ser sempre lembrada com muito respeito, inclusive porque temos hoje os sobreviventes que contam um pouco do que eles vivenciaram, né? E Cris, hoje nós falamos muito sobre a questão da indiferença. Sim. Eu imagino o que foi para você, o que é, né, como neuropsicopedagoga, gestora, que atua na área da educação, quantos saberes você não trouxe para dentro de si e para o seu trabalho, quanto essa questão de trabalhar essa indiferença humana. Sim, você sabe que desde a inauguração, na época lá da exposição, ali no SECAP, em que eu vi ali os sobreviventes chegando, e foi muito interessante, porque quando nós falamos de sobreviventes, nós imaginamos pessoas andando cabisbaixas, né? Sim. Porque olha o sofrimento, né? Uhum. Resiliência pura ali, né? E, no entanto, eles entraram sorrindo, Nossa. com muita simpatia, né? E eu tive o prazer, inclusive, ali de segurar a estrela, né? Aquela mostra de estrela na minha mão e outra disponibilidade, né? Sim. Quanto carinho. E isso me despertou algo, me inquietou a falar sobre essa disponibilidade afetiva, sobre a autorregulação, porque eu comecei a internalizar esse tema e me imaginar naquela situação. Nossa. Eu nem sei se isso é possível. Eu falo isso com muito respeito, até porque é quase imaginável uma situação dessa, Sim, né? sim. Mas dentro da minha pouca possibilidade, eu me coloquei ali e eu pensei da seguinte forma: se eu não estiver autorregulada, né, nas minhas emoções, eu vou me entregar à morte, porque eu perco a esperança. Nossa. Então, muitas vezes eu escutei alguns sobreviventes, uma delas foi a Rita Brown, ela falava assim: eu mantive a esperança. Olha só. A Nanete, amiga de Anne Frank, Olha só. né, que eu tive o prazer de ter várias conversas, e ela dizia muitas vezes: eu mantive a esperança. A esperança fez com que eu sobrevivesse, porque eram situações inadmissíveis, como eu já disse anteriormente, de humanas, né? Humanas. Então, aí tem a frase, né, de Elie Wiesel, que diz assim: o contrário do amor não é nenhum ódio, mas é a indiferença. E quando eu falo de indiferença, é porque o ser humano entrou num estágio que ele é capaz de qualquer atrocidade, né? Porque enquanto ele sente o ódio ele é tratado, ele é trabalhado, ele é investigado, né? E ele é colocado à prova. A indiferença não, né? Então eu comecei a pensar muito no processo educacional, né? Das crianças, dos adolescentes. Claro, hoje eu sou da educação infantil, mas eu já trabalhava com adolescentes, né? E no espaço, como psicopedagoga, atendendo adolescentes e jovens, eu cheguei a perceber alguns casos de pessoas extremamente indiferentes. Nossa. E aí eu olhava e falava: essa pessoa, ela está pronta para qualquer coisa, né? Ela perdeu o sentido de humanidade, né? Ela perdeu aquilo que a gente fala assim, o amor, né? E o amor? Cadê o amor pelo próximo? Sim. Cadê o respeito? E aí quando eu falo, aí eu junto tudo isso, né? Virou todo um grande estudo, porque aí eu falo da disponibilidade afetiva, porque quando eu me preocupo com o outro é porque eu estou me tornando disponível a ele. Sim. E às vezes a disponibilidade é dentro de uma situação conflituosa, mas eu me coloco disponível a ele.
né? Nossa, perfeito. Primeiramente disponível a nós mesmos, né? Sim. Então, quando nós nos conhecemos, nós nos autorregulamos, nos tornamos disponíveis em quê? Em afeto, em escuta, em respeito, em tolerância, tudo isso. Que faltou lá atrás, né, do período do Holocausto, Sim. mas que foi preservado o quê? A resiliência. Nossa, A resiliência. que E aí eles sobreviveram, né? Então eu só posso falar dessa história com muito respeito, com muito carinho e com muita admiração, né? Sim, com certeza. Muita admiração. Eu falo que eu fui privilegiada Mas de não tenho dúvidas. ter a oportunidade de conversar ali com adolescentes, né? Que iam ali, quantas escolas, e eles choravam junto comigo, né? É algo muito interessante que a cada monitoria, no final eu faço ali um fecho falando muito sobre família, sobre o respeito, e aí eu lembro muito a história da Nanete, né? Eu indico muito a leitura do livro Olha só, Eu gente. Sobrevivi ao Holocausto, de Nanette Koenig, e é interessante que ela fala ali sobre o legado, né? O legado. Porque para essa vida nós iremos sem nada, partiremos sem nada. Mas nós podemos deixar um legado. E qual é o nosso legado? Olha. É um legado de resiliência? É um legado de disponibilidade afetiva? Né? É de ser uma pessoa autorregulada a ponto de entender quando a situação realmente é de grande desafio? Isso tudo fala de educação, né? Sim. Isso está tudo envolvido. Como que nós, professores, entramos em uma sala de referência e lá nós encontramos desafios, né? Sim. Nós temos que, então, sermos os primeiros a estar autorregulados emocionalmente para podermos o quê? Influenciar todo esse contexto ali educacional a se autorregular, porque aí sim, aí eu consigo, porque a aprendizagem é através da afetividade, então eu consigo que esse estudante aprenda, que ele tenha todas as oportunidades, né, de aprendizagem, e é isso. É isso. Então eu envolvi tudo. Eu juntei toda a história. Exato. E eu não sei quem que ganha mais, se é quem visita o memorial ou, por exemplo, uma pessoa como você que consegue apresentar o memorial e aprender com quem está lá, né? Pois é. E aprendi muito, né? Eu imagino. Quem visita hoje, para quem está nos assistindo, entender como que está a exposição do memorial, como que é o memorial, o que a gente encontra indo lá? É assim, é dentro do museu, terceiro andar é o Memorial do Holocausto, mas nós temos ali no subsolo, nós temos a imigração judaica, depois nós temos no primeiro andar, ali tem uma pequena exposição, tem ali a sinagoga, que hoje é mais para apresentações, então a gente inicia a monitoria por ali, depois a gente vai para o segundo andar, que tem a cultura judaica, algo riquíssimo, de muito aprendizado mesmo, e dali a gente sobe para o terceiro andar. No terceiro andar, aí é uma exposição muito sensorial, em que a gente pode ali apresentar desde o início, ali tem uma amostra do portão de Auschwitz, e aí a gente vai entrando, falando sobre os 6 milhões de judeus, e aí a gente faz uma menção ali, né? Porque tem um espaço em que tem ali a figura de um homem, e a gente diz, né, é isto um homem, foi desta forma que chegou um homem, um ser humano, e a gente fala sobre 6 milhões de judeus, dentre eles 1,5 milhão crianças. E é muito interessante, porque quando eu recebia ali os visitantes, eu falava 6 milhões de judeus, parecia muito distante isso. E aí eu falava para eles, eu vou trazer mais pertinho, 6 milhões de sonhos, 6 milhões de esperanças foram perdidas, né? E aí a gente entra ali pelos painéis, muito autoexplicativos, a gente fala ali sobre o período da Segunda Guerra Mundial, a gente fala sobre o antissemitismo que sempre existiu, né? E como ele é presente ainda nos dias de hoje, e o porquê esse ódio, essa hostilidade aos judeus. Enfim, a gente vai ali aprendendo junto. Né? E de uma maneira muito simples e muito leve. Eu costumo convidar
a todos os visitantes a trabalharem comigo ali. Eu falo, venham comigo, porque a gente aprende junto, a gente cresce junto e a gente se emociona junto. Porque Nossa. no final, quando eu faço aquele fecho ali geral, e aí eu cito o Envys, eu cito a frase de Anne Frank, que apesar de tudo ainda acredito na bondade humana, Nossa. e aí eu falo que eu compartilho dessa ideia. Quando a gente fala de disponibilidade afetiva, é porque a gente ainda acredita. Então eu não posso dizer que não compartilho dessa frase, né? Apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana, ainda existe. E aí quando eu falo sobre isso, todos se emocionam e é inacreditável, eu me emociono todas as vezes. E um dia me perguntaram, uma jovem muito simpática disse, professora, você se emociona sempre, porque é a quinta vez que eu venho aqui. E eu Olha. nem lembrava, porque eram muitos visitantes. Nossa. Aquilo marcou muito, eu olhei para ela e falei, a quinta vez? Ela falou, a quinta vez e sempre você como monitora. Olha. E todas as vezes eu vi a sua emoção, né? Através das lágrimas, a respiração que às vezes você tem que dar uma segurada. E eu falei para ela, sabe por que isso? É porque eu não sou indiferente. Nossa. É porque eu me importo. É isso. Nossa. É difícil, né? Difícil para mim, com certeza para vocês que estão nos assistindo, é difícil não se emocionar, porque é difícil ser um ser humano indiferente. Para nós que estamos aqui, nessa busca de aprender um com o outro, é difícil você ser indiferente, né? E quisera um dia não houvesse mais ninguém com essa postura da indiferença. A gente sabe que isso é utópico, mas a gente nunca vai deixar de ter esperança. É muito bonito. Essa frase, ela é riquíssima. Riquíssima, né? E toca, né? Não, Profundamente. toca, e eu percebo que o papel do memorial é algo assim que mexe muito com a questão da conscientização, né, Cris? Conscientização, é conscientizar essas novas gerações, né? Conhecendo o passado, a história. A importância dela é essa, né? Que a gente conheça, que a gente internalize esse tema com todo o respeito que é merecido. Sim. E que a gente não tenha novas ações, assim, né? Sim. E se nós formos avaliar a sociedade, a gente não está muito distante, sim, né? Sim. Então, que tenhamos consciência, que as novas gerações estejam aí prontas, né? Para atuar de diferente maneira, né? E assim, Cris, quanto mais a gente falar, nós conversarmos, nós esclarecermos, porque quando você falou aqui para nós que existem pessoas, né, que visitaram o museu e que uma delas, né, perguntou para você se essa história realmente aconteceu. Quer dizer, foi um caso, com certeza tem muitos outros, mas não é difícil da gente imaginar que existam pessoas que não conhecem essa história. Talvez você que está nos assistindo pode ter dúvidas e de repente, que história exatamente é? E foi essa que a gente considera uma das mais tristes da humanidade, que aliás, Cris, eu estou para trazer algumas pessoas aqui para falar um pouco por dentro dessa parte histórica, porque eu tenho muita gente com muito interesse, e eu tenho certeza que muita gente que está assistindo também quer, porque não tem como você não discutir. Sem discussão, sem reflexão, não tem como a gente ter uma alteração de comportamento humano. É verdade, é verdade. O comportamento ele vai sendo modificado, né? Para algo melhor, para um crescimento, né? Através da reflexão, né? E essa reflexão ela tem que ser diária. Eu até gostaria de fazer um comentário aqui que eu sempre fiz com os estudantes ali no memorial, é que assim, tudo o que aconteceu foi uma condição humana. Algumas pessoas se iludem porque entram num processo de negação em dizer, não foi um ser humano. Não, foi um ser humano, né? E esses seres humanos que praticavam aquelas atrocidades, seres humanos como eu, como você, né? Sim. Então, qual é a diferença? A diferença é a escolha. Nós temos que fazer escolhas diariamente. Então, essas escolhas, elas vêm através da reflexão. Então, se eu tenho uma reflexão de um ser humano melhor,
que eu possa evoluir a cada dia, porque é um processo. Não estamos prontos, né? Então, nós não podemos nos colocar numa condição de sermos tão melhores. Será que somos? Né? Sim. Precisamos refletir e Sim, fazer a sim. escolha. Então, em nossas mãos, em todos nós, né? Está o bem e o mal. E nós precisamos fazer a escolha. O que é que você vai escolher? Nossa, É isso. Cris, que reflexão. É isso, né? E aí sim, nós teremos uma mudança na sociedade, né? Mudança de comportamentos, pessoas mais tolerantes, pessoas que saibam escutar, né? Essa escuta tão necessária. Mas a escuta ela tem que ser produtiva, né? Ela tem que ter uma funcionalidade, né? Eu preciso escutar e fazer algo. Tem que ter uma mudança. Não sermos omissos, né, Cris? Pois é, porque senão fica apenas como uma escuta Sim. e nada acontece. Então, que possamos fazer essa semeadura, sabe? De reflexão, para que os jovens, né, eles cresçam agora com um pensamento diferente. E que a gente tenha aí sim, né, uma sociedade melhor, né? Porque a gente ainda acredita na bondade humana, Nossa, não é? com Então é certeza. isso. Essa frase, ela vai Pois marcar é. o programa de hoje. E eu só tenho a agradecer o privilégio que nós, aqui do Educar para Transformar, temos de ter você aqui. Queria Eu é que agradecer. agradeço imensamente. A gente fica, né, sempre com um pouco tenso, é natural, mas eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque é uma oportunidade, né? Sim, e quem sabe nós não podemos um dia, nós aqui do programa, ir até o memorial e fazer uma gravação, de repente, até, quem sabe você possa estar com a gente, e um sobrevivente, não é? Sim, podemos fazer isso sim. Eu acredito que tem o curador, o Luiz Rampaz, é uma pessoa Sim. extremamente querida, né, e muito sensível, né? Daí dá para a gente entender, né, tudo, né? Sensibilidade, né? Perfeito. E eu acredito sim, acredito que haverá essa oportunidade, Não, e ele vai poder mediar também, vai ser muito bom. Nossa, vai ser muito legal. Você que está nos assistindo, ao final do programa, vocês vão poder ter aí acesso a links que vão poder direcionar vocês ao endereço do Memorial do Holocausto e também alguns livros, alguns artigos, inclusive do Luiz Rampazzo, né? Luiz Rampazzo, que tem alguns livros também. Sim. Luiz Rampazzo, além dele atuar no memorial, ele também é fotógrafo, não? Então, olha o olhar sensível, né, Cris? Uma pena que ele não pôde estar aqui conosco, mas, Cris, não tenho palavras para te agradecer. Eu que agradeço. Com o olhar, te agradeço mais uma vez. E que nós possamos sempre aprender a como educar para transformar. Muito obrigada por vocês estarem com a gente e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!